presidente Lula participou da cerimônia de anúncio de investimentos da frota naval do sistema Petrobras, em Angra dos Reis. Durante o discurso, o chefe do governo defendeu a empresa. A repórter Luciana Verdolim traz as últimas informações. O Luciano, o presidente culpou os estados pelo preço dos combustíveis, é isso? Bem-vinda, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Uma boa semana. O presidente ainda fez questão de ressaltar que os intermediários, os atravessadores, é que são responsáveis também pelo alto custo dos combustíveis. Lula fez questão de ressaltar que quando a população reclama da Petrobras, é preciso se informar, até para saber de quem reclamar. A gente tem a declaração do presidente mais cedo. Para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. Sobretudo o óleo diesel, você já falou comigo uma vez, a gente precisa vender para os grandes consumidores direto. Se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel. Se a gente puder vender direto a gasolina, se a gente puder vender direto o gás, porque o povo é, no fundo, assaltado pelo intermediário. Ele é assaltado. O presidente explicou o seguinte: a gasolina, por exemplo, sai da refinaria, sai da Petrobras a R$ 3,04, chega no consumidor final a R$ 6,49. O óleo diesel sai a R$ 3,27, também chega a mais de R$ 6,00. E o que é mais gritante, segundo o presidente da República, é o preço do gás de cozinha, que sai da refinaria a R$ 35,00 e acaba chegando ao consumidor final nos estados e municípios a R$ 120, R$ 140. Por isso, a chiadeira do presidente da República. Agora, tem também resposta do pessoal dos postos de gasolina. O presidente do Sindicombustíveis aqui de Brasília, Paulo Tavares, diz o seguinte: o preço do combustível que é vendido aqui na capital do país, por exemplo, tem também impostos federais. 80 centavos é imposto federal, imposto aqui da administração federal. 1,47 centavos é o ICMS dos estados. E também tem a questão envolvendo os postos de gasolina, que cobram cerca de 10% de lucro, sendo que as distribuidoras têm aí um repasse de algo em torno de 15%. Por isso, os empresários dizem que não é só os atravessadores, não. Governo e municípios também acabam aumentando, colaborando para o aumento do preço dos combustíveis. É muito importante destacar a relevância da margem equatorial e da pesquisa do seu real potencial. Se nós obtivermos a licença, presidente Lula, faremos tudo de forma... Luciana, aí a gente já começou a ouvir apresentar a Petrobras, porque o presidente Lula tem defendido pesquisas na região da Foz do Amazonas para a exploração da área. E justamente Magna Chambriard hoje fez essa declaração e falou sobre o aumento da produção de petróleo. E esse é o principal argumento do presidente da República, é isso, Luciana? Porque qual que é o grande problema, a grande necessidade? Até 2029, segundo a presidente da Petrobras, o pré-sal vai estar produzindo aí a grande vapor, vai suprir as nossas necessidades. A partir de 2029 vai ser necessário encontrar uma outra alternativa e a Foz do Amazonas aparece como essa alternativa viável, segundo ela. Ela promete, ela se compromete a que a Petrobras vai ter o maior cuidado nessa prospecção, porque a gente não está falando nem de autorização para tirar o óleo. A autorização que o governo quer, que a Petrobras quer nesse momento, é para avaliar se tem óleo mesmo, a quantidade e se é possível explorar essa riqueza. Por isso, a pressão em cima dos órgãos ambientais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lembrou o seguinte: a Foz do Amazonas, ao que tudo indica, tem mais óleo, tem mais petróleo
petróleo do que o pré-sal. Por isso, é chegada a hora, o governo não pode deixar para depois e é preciso garantir autorização para esse tipo de exploração. A presidente da Petrobras, Tiago, até lembrou o seguinte: o grande entrave são questões relacionadas à proteção, né? Se tiver um vazamento, como é que a Petrobras vai atuar? A presidente disse o seguinte, que a Petrobras tem muita expertise, tem acordos internacionais, tem uma parceria com a NASA e tem um dos 4 equipamentos do mundo que são utilizados para fechar, para lacrar poços em caso de problema. Por isso, ela se comprometeu, diante do presidente da República, a explorar o petróleo, se for autorizada, da forma mais sustentável e mais segura possível. Importante destacar a relevância da margem equatorial e da pesquisa do seu real potencial. Se nós obtivermos a licença, presidente Lula, faremos tudo de forma extremamente segura. Quanto a isso, o senhor pode ficar absolutamente tranquila. A Petrobras demonstra a cada dia seu compromisso com o Brasil e com a segurança de nossas operações. É que não estão gostando nada dessa pressão, né, Tiago? Desde semana passada o presidente já falou várias vezes sobre o assunto, o ministro de Minas e Energia, agora presidente da Petrobras. Luciana Verdolim, com as informações de Brasília, falando sobre a questão da margem equatorial e também a declaração do presidente Lula sobre os combustíveis. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou chamar já os nossos comentaristas. Chegando por aqui, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. É aquela história que a gente vem falando desde a semana passada. O presidente Lula deu uma declaração sobre preço dos alimentos, aí saiu Datafolha na semana falando sobre o impacto econômico, inclusive, no governo, e hoje ele dá essa declaração falando sobre os combustíveis. O presidente vai no mesmo tom, amenizou, continua tudo a mesma coisa. Dora, bom trabalho. Boa noite, Tiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, eu estranhei essa declaração, porque no dia 30 de janeiro, o presidente disse, e isso foi noticiado pela agência do governo, a Agência Brasil, que quem define os preços de combustíveis não é o governo, é a Petrobras. Então agora já não é mais a Petrobras. A responsabilidade é dos intermediários. A gente viu, Luciano trouxe aí, que há uma cadeia de comercialização, né? Há impostos federais, impostos estaduais, tem o lucro dos postos de combustível, tem as distribuidoras, enfim, é toda uma cadeia que não pode ser assim, não há condições objetivas de ser desfeita. E o presidente faz isso no intuito de desviar as críticas do governo. Essa é a intenção, mas as pessoas aí não querem saber, tá certo? A questão não é a quem nós vamos culpar, quem é que vai resolver? Então, claro que tudo isso acaba no colo do governo. E é isso que o governo, é disso que o governo quer se desviar, inclusive com declarações contraditórias como essa. Num dia o presidente diz que o problema não é a Petrobras, a definição não é do governo, é da Petrobras, e no outro dia é de que a culpa não é da Petrobras. Kobayashi, a fala do presidente, a própria Luciana Verdolim estava falando, de novo a discussão tributária, né? Se o presidente culpa os estados por causa do ICMS, tem também o componente dos impostos federais, ou seja, a discussão é muito mais ampla do que tudo isso, né? Bem-vindo, Kobayashi. Muito boa noite, Tiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Tiago, essa fala do presidente é como se a gente não tivesse imposto federal algum sobre os combustíveis, o que não é verdade. Para cada R$1 de imposto que se paga no combustível, a gente tem cerca de 30 centavos ali indo para os cofres da União, impostos federais, PIS, COFINS, o CID, alguns outros impostos que vão para o caixa do governo federal. A outra parte, claro, é de ICMS que vai sim para os estados, mas a gente precisa se lembrar que o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. Os estados precisam do ICMS para sobreviver até que haja a efetiva implantação da reforma tributária, mas a gente está longe disso. É interessante como o presidente ele quer colocar a culpa
até nos governadores, né, que ele chama indiretamente ali de filhas da mãe, né, em relação aos impostos, alguns outros que estão no meio dessa cadeia que bem citou a Dora Kramer, mas que fazem parte da cadeia dos combustíveis, e não é de hoje, há muito tempo é assim, e achando culpados como se o governo federal também não tivesse a sua participação em relação a isso. É claro que é um conjunto de fatores. A gente teve a alta do dólar, isso impacta diretamente o preço do combustível, até pela ausência de refinarias que a gente tem aqui no Brasil. O petróleo bruto tem que sair, depois tem que voltar, ou seja, sai recebendo em real, mas quando volta para o Brasil a gente tem que pagar em dólar que estava muito alto, ou seja, tem toda uma série de elementos que contribuem para a alta do preço. O que não pode é o presidente tirar totalmente o corpo fora, como se o governo federal não tivesse participação alguma na alta do preço dos combustíveis.